com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre o gênero textual em entrevista, tá? Nós vamos ver como que é o conceito desse gênero textual, né? E como que é composto, como é estruturada, tá bom? Esse gênero textual, a entrevista, é um gênero do campo jornalístico, onde um jornalista, um repórter ou até um editor, ele pode realizar coleta de declarações, de informações, opiniões, para depois futuramente divulgar em algum meio hipermediático. O que vem a ser esse meio hipermediático? É quando se trata de uma imprensa falada, da escrita, televisiva ou a própria internet, ou seja, qualquer campo, né, que seja do meio de comunicação, tá? A entrevista, turma, ela pode se organizar da seguinte forma: ela pode conter o texto, ela pode conter a apresentação do tema e do assunto do entrevistado, e ela também pode conter a estrutura de pergunta e resposta, tá? Então, toda entrevista ela tem que se organizar dessa mesma forma. O título, ele sempre virá no tempo presente e em terceira pessoa. Por que ele vem no tempo presente e na terceira pessoa? Para poder criar um efeito mais de atualidade, objetividade, pelas informações que foram coletadas do entrevistado. A apresentação do tema, que também pode ser chamado de assunto, e do entrevistado, sempre vem na primeira parte do texto, ou seja, antes da entrevista, vem uma breve apresentação do que vem a ser divulgado na entrevista. E a estrutura, né, da própria entrevista se trata de perguntas e respostas, né? O entrevistador é aquele quem pergunta e o entrevistado é aquele quem responde, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre uma entrevista que tem por título Economia de Água deve virar rotina, defende especialista, tá? Então, quem escreveu foi Mariana Tokarnia. Ela é repórter da Agência Brasil, né, do Distrito Federal, Brasília, tá bom? O que vocês vão fazer hoje? Vocês vão realizar a leitura dessa entrevista, tá? Aí, essa entrevista aqui. Quando vocês terminarem de realizar a entrevista, quando vocês terminarem de realizar a leitura da entrevista, aí vocês vão partir para as perguntas relacionadas a ela, ou seja, a interpretação de texto. Vocês têm aí 4 questões, tá? Hoje eu coloquei somente 4 questões. Não precisa copiar essas questões no caderno, porque se trata de uma interpretação de texto. Vocês podem ler a pergunta, colocam o número, né, da pergunta e aí vocês respondam na frente, tá? Mas precisa fazer o cabeçalho direitinho, com o nome da escola, nome de vocês, nome da professora, turma, né? O que cabe no cabeçalho. E aí vocês vêm, né, colocam 1 e colocam a resposta. Aí letra A, resposta. B, resposta. Assim por diante, tá bom? Mas, porventura, se algum aluno... Não, professora, eu gosto de copiar. Tudo bem. Vocês vão copiar e em seguida responder. Mas é necessário fazer a leitura dessa entrevista, tá? Então, fez a leitura da entrevista, vocês vão partir aqui, né, para as perguntas. A pergunta de número 1 fala assim: observe o título da entrevista. Então, o título é esse, tá? Economia de água deve virar rotina, defende especialista. Aí, a questão é: o título apresenta fato ou opinião de entrevistado? Então, através do título, vocês vão me dizer se esse título é um fato ou se é uma opinião da pessoa que foi entrevistada. E aí vocês vão responder. Ó, uma dica. Quando ele colocou assim, ó, deve virar rotina, defende especialista. Então, é a opinião dele, tá? Quando ele falou deve virar, né, ele usa uma locução verbal aqui que já nos dá a entender que é uma opinião da pessoa que foi entrevistada. Letra B. Pelo título, é possível saber o assunto ou um dos assuntos tratados na entrevista? Explique. Então, por esse título aqui, vocês conseguem saber de que assunto está falando essa entrevista? Né? Aí vocês vão responder lá para mim, tá? E vão explicar o porquê. Em que tempo verbal se encontra o título da entrevista? Está em primeira ou em terceira pessoa? Ó, essa daqui, vocês vão encontrar a resposta bem aqui
onde eu coloquei para vocês o que vem a ser o gênero a entrevista. Aqui vai falar de toda a estrutura, como que tem que ser o tempo verbal, como que tem que ser a pessoa. Então, vocês vão ter que ler isso aqui também, tá? Para poder responder. É só voltar lá que vocês vão encontrar a resposta. Qual é o efeito de sentido das escolhas do tempo do verbo e da pessoa do discurso? Essa resposta também estará aqui, ó, onde tá falando sobre a entrevista, né? O efeito de sentido, por que é que se usa, né, esse tempo e essa pessoa? A resposta também está aqui. Basta fazer a leitura que vocês vão conseguir compreender e responder direitinho, tá? Aí vamos para cá novamente aqui, né, para as perguntas. Aí nós temos agora na número 2 um outro trecho da entrevista, tá? Então nós retiramos esse trecho de lá e sobre ele vocês vão responder. Quem é o entrevistado? Que cargo ou cargos ele ocupa? Dentro desse trechinho aqui, vocês vão encontrar a resposta. Por que a Agência Brasil o escolheu para a realização de entrevista? Então, por que será que a agência, né, escolheu essa pessoa para ser entrevistada? Sobre qual situação o especialista foi chamado para prestar esclarecimento e dar opiniões? Então, né, ele foi chamado para ser entrevistado. Por quê? Porque ele é especialista dentro de uma certa área. Então, vocês vão explicar direitinho aqui para mim. A qual parte da entrevista o trecho acima se refere? Essa parte aqui, ó, né? Esse trecho aqui se refere a qual parte da entrevista? É só vocês voltarem lá na entrevista, ó. Vamos voltar lá para ver? Essa bem aqui, ó. Sem perspectivas para o fim. Então, essa primeira parte aqui, antes da própria entrevista. Então, é o primeiro parágrafo, né? O primeiro parágrafo antes da entrevista. Porque a estrutura da entrevista é isso aqui, ó. Pergunta, né? Pergunta e resposta. Marcelo Rezende é a pessoa quem foi entrevistada. E a Agência Brasil é quem está entrevistando, tá? Então, a estrutura é isso, de perguntas e respostas. Vamos voltar nas questões novamente, para vocês entenderem. Tá aqui. Em sua opinião, aí, como o texto está organizado, né? Aqui já é no trecho 3, tá? Desculpa. Então, olha aqui, analise o trecho a seguir. Nós temos um outro trecho. Como o texto está organizado? Já acabei respondendo para vocês, né? Está organizado em perguntas e respostas. Em sua opinião, como a repórter Mariana Tokarnia registrou e reproduziu tudo que o entrevistado falou? Então, antes dela colocar essa entrevista aqui para nós, né, por escrito, como vocês acham que ela deve ter realizado ao entrevistar a pessoa? Será que ela coletou um áudio? Será que ela gravou a pessoa para depois transcrever? Então, vocês vão imaginar isso, como que deve ter sido, que é aqui em sua opinião. Então, a resposta de vocês é pessoal, tá? E vocês vão escrever aqui para mim. E por fim, nós temos a número 4, que é um outro trecho, né? Aliás, tem vários trechos aqui que também foram retirados da entrevista acima. Vocês vão fazer a leitura de trecho a trecho e vão me dizer se o trecho que vocês realizaram a leitura é opinião ou é fato. Quando for opinião, vocês vão escrever aqui na frente, opinião. Se for fato, vocês vão escrever aqui, fato, tá bom? Então é isso, turma. Estarei aguardando as atividades de vocês. Tenham todos um ótimo bom dia.